Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor nos abençoa com infinitas bênçãos espirituais e materiais. Abençoa esta semana que estamos iniciando, que nós tenhamos a certeza de que o Senhor estará conosco todos os dias. Abençoa agora também o meditar da Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, que diz assim: Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda, e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados na moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso, então deixaram Jesus e foram embora. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, algumas pessoas têm dupla cidadania. Vivem em um país e são cidadãos desse país, mas porque nasceram em outro país, são também cidadãos daquele outro país. Nós cristãos temos dupla cidadania, sim. Vivemos neste mundo, mas somos também, em primeiro lugar, cidadãos do céu, de Deus. Como cidadãos deste mundo e pertencentes a um país, temos nossas obrigações sociais e cívicas, como, por exemplo, seguir as leis do país que estamos vivendo. Aliás, o cristão deveria ser o melhor e o mais correto cidadão de um país, porque ele é cristão. No texto de hoje, Jesus é questionado de maneira maldosa sobre se era ou não justo pagar impostos a Roma, lembrando que Roma era a nação que escravizou a Palestina. Assim, se Jesus tivesse falado que era justo, os judeus teriam se revoltado contra ele, dizendo que ele era um representante do imperador de Roma, do poder político. Se ele dissesse que não, os líderes judeus teriam conseguido fazer com que as autoridades pensassem que Jesus era um agitador político, um revoltado contra Roma, e ele seria preso. Jesus, como Deus que é, e sabendo a intenção maldosa deles, pede uma moeda que tinha a figura do imperador romano, mostra para eles e diz: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Sendo cidadãos do país que vivemos, devemos muitas coisas a este país que nos acolhe e nos dá condições de vivermos, produzirmos e progredirmos. Por isso devemos, como cidadãos, obedecer às leis e pagar os tributos que a lei exige de nós. A questão se é justo ou não deve ser debatida nas instâncias apropriadas, mas enquanto existem as leis, devemos obedecê-las. É isso que Jesus está afirmando quando diz: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Por outro lado, nós também somos cidadãos do céu e temos a Cristo como Senhor, Deus e Rei. Para alguém que mora em um país e quer outra cidadania,
precisa comprovar que é digno de ter esta cidadania, apresentando documentos que provam que os seus antepassados pertenciam a este país. Em nosso caso, nascemos no país que vivemos e quando somos registrados em cartórios, passamos a pertencer a este país e somos cidadãos dele. Assim, por natureza, nós pertencemos a este mundo contaminado pelo pecado e temos uma natureza corrompida pelo pecado e má. Herdamos esta natureza pecaminosa de nossos pais. Por sermos pecadores, temos a condenação eterna de Deus pesando sobre nós, como diz Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Para sermos cidadãos dos céus, precisávamos da intervenção de Deus neste mundo para comprar a nossa cidadania do céu. Foi esse o motivo pelo qual Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, todos os seres humanos, cidadãos deste mundo pecador, recebem por graça, por amor, a cidadania dos céus. Assim como para se obter a cidadania de outro país, a pessoa precisa mover um processo jurídico. Para nós termos a cidadania do céu, foi preciso um processo jurídico com Deus, onde os pecados que nos impediam de sermos cidadãos dos céus deveriam ser pagos por nós ou por um substituto que tivesse condições de pagá-los, pois o preço por uma alma é muito alto. Como diz 1 Pedro 1, 18 e 19. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Assim, Jesus Cristo, Filho de Deus, comprou nossa cidadania dos céus mediante o seu sofrimento e morte na cruz para pagar a nossa dívida com Deus, que são os nossos pecados. Para ter individualmente este presente de Deus, que é a salvação e a cidadania do céu, é necessário arrependimento dos pecados, fé em Cristo como Senhor e Salvador e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, que é o resultado desta cidadania. Quando Jesus fala que é para dar a Deus o que é de Deus, ele quer dizer que nós vivemos como cristãos, para nós vivemos como cristãos neste mundo, colocando Deus, sua palavra, oração, igreja como nossas prioridades na vida, evitando o pecado e tentando com a nossa vida honrar e glorificar a Deus e servi-lo na missão de salvar pessoas. Viver uma vida consagrada e comprometida com Deus é o que nós devemos a Deus. Estimado irmão e irmã, você e eu temos dupla cidadania. Como cristãos, vivemos neste mundo e devemos ser cidadãos do nosso país, respeitáveis, honestos, cumpridores da lei. Como cristãos, nós já vivemos aqui em função da vida eterna nos céus. Por isso, tudo o que fazemos nesta vida, fazemos para Deus. Ele é tudo em nossas vidas. E nós vivemos uma vida santa, bonita e agradável a Deus, porque nós pertencemos a este outro país chamado céu, e nós somos filhos e filhas de Deus pela fé em Cristo. Que possamos nos alegrar, porque estamos neste mundo, mas temos a vida eterna nos céus. Que possamos neste mundo mau e pecador que vivemos, ter consciência de que somos cidadãos do céu e por isso vivemos diferentes do mundo, não em pecados, mas uma vida correta segundo a palavra de Deus. Vivemos para adorar e servir a Cristo que nos resgatou, salvou e nos deu a bênção de sermos cidadãos dos céus e filhos de Deus. Que possamos nos alegrar, porque temos um Rei e Senhor maravilhoso, que nos ama muito, que nos salvou, está conosco todos os dias,
até nós estarmos com Ele no céu, a nossa pátria. Filipenses 3:20 diz assim: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. Que possamos nos alegrar, porque nós somos cidadãos dos céus, somos filhos e filhas de Deus, temos a salvação que Cristo conquistou para nós na cruz, e como cidadãos de nossos países, possamos viver uma vida honrada, digna, cumpridores das leis de nosso país, e que o nosso viver seja uma forma de honrar e glorificar o teu santo nome. Que nós demos a ti o que tu mereces, toda a honra, todo o poder, toda a glória, toda a nossa vida. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.